Bom, essa questão diz: a professora do quinto ano escreveu um número no quadro e pediu a seus alunos para decomporem. Apenas Lucas acertou. A resposta de Lucas foi 4 vezes 1000, mais 3 vezes 10, mais 5 vezes 1. Qual foi o número que a professora escreveu no quadro? A questão quer saber qual foi o número original que a professora escreveu no quadro e o que nós estamos mostrando é como Lucas respondeu à decomposição. Para nós desfazermos essa decomposição que ele fez na lousa, nós podemos fazer da seguinte maneira: 4 vezes 1000, 4000, mais 3 vezes 10, 30, mais 5 vezes 1, 5. Então, nós vamos somar 4.000 mais 30 mais 5 fica 4.035. Só para relembrar o que é uma decomposição, decomposição é o ato de separar o número em suas unidades, suas dezenas, suas centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e etc. A questão 2 diz o seguinte: qual é o valor do algarismo 5 no número 525? Ora, o algarismo 5 ele pode ter diversos valores relativos. Se o algarismo 5 estiver na posição da unidade de milhar, ele com certeza não vai valer apenas 5. Assim como se ele estiver na casa das dezenas, ele não vai valer 500, e sim 50. O algarismo relativo ele é posicional. Isso significa que ele vai variar o seu valor de acordo com a posição em que ele estiver. Por exemplo, o algarismo 6 ele tem um valor de 6 unidades. Já o algarismo 2 ele tem valor de 2 dezenas, ou seja, 20. Já o algarismo 5, que é o que a pergunta quer saber, ele tem um valor de 500. Tanto que quando nós lemos esse número, nós lemos 526. Já o valor que o número 5 tem é 500, portanto, o item C. A questão 3, o número foi decomposto em 3 unidades de milhar. Sim. Para nós sabermos qual é a opção correta, nós vamos apresentar o quadro de valores. O quadro de valores nós temos a unidade, as dezenas, as centenas e as unidades de milhar. Nas unidades nós já temos noção que é o número 3. Já na coluna das dezenas, nós percebemos que no quadro não é nos apresentado nenhuma dezena, já que nós temos 3 unidades, 5 centenas e 3 unidades de milhar. Como não há nada sobre dezenas, nós vamos colocar um 0. Já na centena, já percebemos que no quadro é apresentado 5 centenas, então a gente já coloca as 5 centenas. E unidade de milhar, 3. Então, 3 unidades de milhar, 5 centenas, 0 dezenas e 3 unidades. Basta a gente comparar nas opções e marcar. Bom, na questão 4 diz o seguinte: a campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes, organizadas pela escola, foi um sucesso. Na segunda-feira, foram arrecadados 329 brinquedos. Na quarta-feira, 276 e na sexta-feira, 149. Qual o total de brinquedos arrecadados? A questão quer saber o número total de brinquedos que foram arrecadados na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. Para resolver essa questão, nós vamos utilizar a adição, que é aquela continha de somar. Para esse primeiro momento, nós vamos fazer da seguinte forma: a parcela da segunda-feira com a parcela da quarta e da sexta, nós vamos realizar uma soma das 3 parcelas de uma única vez. 9 mais 6 mais 9 vai dar 24. Perceba que 9 mais 6 é 15. 15 mais 9, 24. O 2 vai lá para a segunda coluna. 2 mais 2, 4. 4 mais 7, 11. 11 mais 4, 15. Fica o 5 e sobe o 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Perceba que nós fizemos uma soma das 3 parcelas, começando da coluna da direita para a esquerda.
As opções que nos foram dadas são a opção A, 149, opção B, 276, opção C, 329 e a opção correta, a opção D, 754. Caso você prefira não realizar essa adição com as 3 parcelas de uma única vez, você também pode fazer primeiro 2 parcelas e com o resultado você somar a outra parcela. Por exemplo, vamos primeiro somar a parcela da segunda-feira, que é 329, mais a parcela da quarta-feira, que são os 276 brinquedos. 9 mais 6, 15. Fica o 5. O 1 vai lá para a segunda coluna, acima do 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. O 0 do 10 fica e sobe 1 lá para cima do 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 605. Claro que esse resultado não vai bater com o das opções. Por quê? Porque ainda falta realizar a soma com o número da sexta-feira, o número de brinquedo, que é 149. Vamos somar os 605, que é o resultado das 2 primeiras parcelas, mais a terceira parcela, que é 149. 605 mais 149 dá 754, que é o mesmo resultado da conta anterior. Essa questão 5 diz o seguinte: Flávia trabalha numa loja de departamentos e hoje ela embalou copos de cristal para uma cliente. Ela utilizou 8 caixas e em cada caixa colocou 9 copos. O total de copos embalados por Flávia foi 81, 72, 17 ou 64. Para nós resolvermos essa conta, nós podemos visualizar as 8 caixas que a Flávia embalou. Em cada caixa, sabemos que foram colocados 9 copos. Então, podemos visualizar 9 copos na primeira caixa, 9 copos na segunda caixa, 9 copos nas outras caixas. Então, nós podemos perceber que 9 copos em cada caixa dessa, nós podemos contar de um por um e saberemos a resposta do total de copos que foram embalados por ela. Mas, como na resolução de uma prova nós não podemos desenhar uma caixa com a quantidade de copos e também por não ser a forma mais correta de resolver essa questão, nós podemos utilizar o método da soma. Podemos somar o número diversas vezes, o número de copos pela quantidade de caixas. 9 mais 9 mais 9 durante 8 vezes e saberemos também a resposta final. Mas ainda há uma forma ainda mais esperta, uma forma ainda mais apropriada para resolver essa questão. Ao invés de utilizar uma soma enorme como essa, nós podemos utilizar a multiplicação, que serve exatamente para resolvermos esse tipo de questão em que podemos fazer uma soma seriada dessa forma. Ao invés de somarmos 8 vezes o número 9, nós podemos fazer uma simples multiplicação, 9 vezes 8 ou 8 vezes 9. Uma simples memorização, nós já podemos saber que 8 vezes 9 é 72, ou seja, o item B. Por isso, eu reforço a importância de estudar a tabuada, porque a partir da tabuada nós podemos memorizar diversas multiplicações e através dessas multiplicações memorizadas nós vamos resolver diversos tipos de questões. Na questão 6 diz o seguinte: o pai de Roberta trabalha em uma fábrica de caixas que confecciona os 4 tipos abaixo. As caixas mais vendidas são a 2 e a 4. Elas têm as formas de cilindro e cubo, pirâmide e cilindro, paralelepípedo e cubo, paralelepípedo e cilindro. Qual dessas formas são parecidas com as caixas mais vendidas, que são a 2 e a 4? Para resolver essa questão, nós precisamos ter um conceito bem definido das formas geométricas dos sólidos. Vamos ver, por exemplo, o cilindro, que é um sólido geométrico alongado e ele é arredondado. Por exemplo, um copo, que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento e tem essa forma mais arredondada. Já a pirâmide, ela é um sólido geométrico que é formado pela reunião dos segmentos de reta com uma extremidade em um ponto fixo. Por exemplo,
Todas essas retas elas vão para esse ponto, um ponto fixo, como as pirâmides do Egito. O paralelepípedo trata-se de um prisma. O que é um prisma? É um sólido geométrico que é delimitado por faces planas e tem o formato de paralelogramo, ou seja, possui 4 lados formados por segmentos de retas. Já o cubo é um sólido composto de 6 faces. Essas faces são quadradas e elas têm o mesmo tamanho, formando um hexaedro, ou seja, 6 faces formam um hexaedro. Voltando para a questão, nós já podemos visualizar que o número 1 é um cilindro, o número 2 é um paralelepípedo, o número 3 é uma pirâmide e o número 4 é um cubo. Já a questão, ela pede o número 2 e o número 4, que no caso é um paralelepípedo e um cubo. Essa questão, ela pede exatamente que nós saibamos as formas geométricas. Nós sabemos o cilindro, o cubo, a pirâmide, o paralelepípedo e outras formas que podem cair em outras questões. Na questão 7 diz que, na campanha do agasalho deste ano, foram arrecadados 3.560 calças, 5.645 casacos e 1.863 cobertores. Quantas peças foram arrecadadas durante a campanha deste ano? Para resolver essa questão, nós vamos utilizar a adição, já que nós vamos juntar o número de calças, o número de casacos e o número de cobertores para buscar identificar quantas peças tem no total. No caso, com essas informações em mãos, nós vamos colocar no quadro de valores e vamos realizar a soma. Começando pela coluna das unidades, nós vamos somar 0 mais 5, 5, 5 mais 3, 8. Agora na coluna das dezenas, nós vamos somar também 6 mais 4, 10, 10 mais 6, 16. Fica o 6 e vai o 1 lá para a coluna das centenas. 5 mais 6, 11, 11 mais 1, 12, 12 mais 8, 20. Fica o 0 e sobe o 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 1, 11. No caso, 11.068 peças que foram arrecadadas na campanha do agasalho deste ano. Na questão 8, diz que fui ao mercado e comprei 2 dúzias de limões, 1 dúzia de ovos e meia dúzia de pães. Quantas mercadorias comprei no mercado? Para resolver essa questão, é importante nós entendermos o significado de dúzia. Dúzia significa que tem 12. Se uma dúzia tem 12, quantos serão 2 dúzias? No caso, 2 vezes 12, 24. E meia dúzia é a metade de 12. Meia dúzia tem o valor 6. Com essas informações em mãos, nós já podemos realizar essa adição, pois 2 dúzias de limões mais 1 dúzia de ovos mais meia dúzia de pães é o total de mercadorias que eu comprei no mercado. 24 mais 12 mais 6. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. Fica o 2 e sobe o 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 42, que no caso, nas opções, é o item C. Relembrando que cada dúzia vale 12. Se são 2 dúzias, são 24. Se são 3 dúzias, nós vamos realizar uma multiplicação. 3 vezes 12, que é 36. A questão 9 diz que no Natal, a Associação de Moradores distribuiu 380 bonecas, 468 carrinhos e 875 bolas. Quantos brinquedos foram distribuídos? Para realizar essa questão, nós vamos realizar uma adição, ou seja, vamos ver o total de brinquedos que foram distribuídos, que no caso foram as 380 bonecas, os 480 carrinhos e as 875 bolas. Para realizar a soma, nós vamos começar aqui pela coluna das unidades, somando 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5.
Agora na coluna das dezenas, 8 mais 8, 16. 16 mais 7, 23. Fica o 3 e sobe o 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 8, 17. Então, após realizar essa soma, nós tivemos o resultado 1735, ou seja, o item A está correto. A questão 10 diz que uma doceira entregou uma encomenda de 600 de brigadeiros e 905 dezenas de beijinhos. Quantos doces foram encomendados? Nessa questão nós vamos realizar uma adição e vamos saber quantos doces foram encomendados por essa doceira. Nós já sabemos que foram 600, 905 dezenas. Sempre que houver essa palavra centos, nós já sabemos que está se referindo a 100 unidades. Por exemplo, 600 é 6 vezes 100, ou seja, 600. Já 900, 900. E 5 dezenas, 5 vezes 10, já que uma dezena são 10 unidades, 50. Para saber a quantidade total de doces, nós vamos somar 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 5, 5. E 6 mais 9, 15. Uma questão simples, sem muito mistério, e nós conseguimos saber que a resposta correta é o item B. Vamos recapitular que uma dezena vale 10, 2 dezenas vale 20 unidades, 3 dezenas, 30, 4 dezenas, 40, 5 dezenas, 50, 10 dezenas, 100. Já uma centena vale 100 unidades, 2 centenas, 200, 3 centenas, 300, 4 centenas, 400, 5 centenas, 500 e 10 centenas, 1000. Esse é o canal Bora Aprender!